E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo da Advice. Hoje o nosso papo vai ser sobre o método GTD para conseguir organizar e ser mais produtivo com as suas ideias. Então vamos rodar a vinheta e a gente conversa daqui a pouquinho. E vamos seguir aquela combinação de sempre, né? Não curte e não comenta ainda. Espera a gente bater esse papo, conversar, trocar uma ideia e depois tu dá o teu feedback lá no finalzinho do vídeo para saber o que tu achou, beleza? Antes da gente começar a falar sobre o método de GTD, vamos conversar uma coisa. Eu imagino que tu seja daquelas pessoas que pensa várias coisas ao mesmo tempo, quer fazer várias coisas também ao mesmo tempo, mas aí para tomar um cafezinho, olha o relógio, parece que o tempo passou, tu não fez nada e o teu dia foi perdido. Calma, não é bem assim. Quando tu quer ser produtivo, não quer dizer que tu precisa fazer todas as tarefas no mesmo dia e na mesma hora. Quer dizer que tu consegue aproveitar da melhor forma para realizar elas no tempo que tu tiver disponível. Tu pode ter 8 horas disponíveis e fazer 2 ou 3 atividades, mas desde que elas sejam bem feitas e tu não precisa fazer de novo, quer dizer que tu foi produtivo, tu conseguiu aproveitar teu tempo muito bem. E o método GTD é um pouco sobre isso, como tu conseguiu organizar tuas ideias e no teu tempo de trabalho. Vamos lá? E o método GTD foi criado por David Allen. É um senhor que trabalha há mais de 30 anos com produtividade e criou o livro Get Things Done, que quer dizer a arte de fazer acontecer. Ele criou esse processo em 5 passos que vão te ajudar na produtividade e organizar suas ideias. E a primeira etapa do método GTD é a etapa coletar. É aqui onde tudo começa, onde teus pensamentos vão surgindo, tuas ideias vão saindo da tua mente e tu começa a criar. Só que às vezes quando a gente tem muita coisa ocupada na mente, está preocupada já com o próximo dia, com o trabalho, com a faculdade, com a vida pessoal, com rede social, então a gente precisa salvar e às vezes acaba esquecendo isso. Então a melhor forma de fazer a etapa coletar é tu buscar uma ferramenta tua de confiança e poder registrar. Pode ser no papel e na caneta, pode ser no Google Agenda, pode ser no WhatsApp. Pega o teu celular, entra lá nas gravações e grava tuas ideias. Deixa salva, porque é importante que tu tenha o registro disso depois. E agora que a gente já saiu da etapa coletar, a gente vai para a etapa processar. Essa etapa é um pouquinho mais fácil, porque o método do GTD vai tomando um pouquinho mais de forma. Depois que tu pensou tudo e deixou registrado, agora tu precisa ir atrás desses lugares que tu fez esses registros. Por quê? Tu vai precisar fazer um filtro de tudo que tu pensou. E esse filtro é para tu saber quais são as coisas que tu precisa fazer essencialmente a curto prazo e as que precisam ser feitas a longo prazo. Nesse momento, tu precisa realmente filtrar. Tu precisa dar importância para aquilo que precisa ser feito agora, porque só a partir disso tu vai conseguir organizar as tuas ideias, as tuas criações e vai conseguir otimizar teu tempo. Então é importante e não esquece. Pensa realmente se, por exemplo, eu tenho que criar uma arte para o Instagram e tenho que atender um cliente. Qual das duas coisas é mais importante naquele momento? Então, talvez o conteúdo do Instagram seja um pouquinho pode ficar um pouquinho para ser realizado depois. Não que tu não vá fazer, mas que no momento tu precisa dar prioridades à tua rotina de trabalho para poder produzir, né? Agora que tu já coletou e já processou, a gente vai organizar essas ideias. E existem diversas formas que tu pode se organizar. Tu pode criar listas das coisas para fazer, tu pode usar o aplicativo Trello, tu pode usar mapa mental. Existem N possibilidades de tu organizar tudo que tu anotou. E se tu procura dicas de como organizar ou como fazer uma organização da tua rotina, lá no Instagram da Advice, aproveita e já segue ele aqui, eu vou dando várias dicas e métodos de como fazer a organização. Então, se tu não sabe ainda como chegar a esse passo, vai lá no Instagram, dá uma conferida e volta para a etapa coletar, que aí tu começa do zero e já vai sabendo qual método tu vai aplicar na hora de fazer a organização. Realizadas as 3 etapas, agora a gente entra na 4ª etapa, que é refletir.
Só que o refletir a gente volta lá na primeira etapa, no coletar, porque a gente precisa organizar de novo o pensamento e talvez precisar inserir ou retirar alguma coisa que tu pensou ali na hora, algo que não era tão importante, que veio ali no momento, mas que tu não vai levar adiante, ou algo que tu não tinha pensado lá atrás, porque a tua cabeça estava pensando em outras coisas e que agora que a tua mente mais tranquila, que tu tenha tudo anotado e que tu tem certeza que tu não vai perder nada, talvez dê tempo dela criar mais coisas e talvez tu consiga modificar ali alguma atividade que tu estava pensando em fazer. Então, refletir é isso. Volta lá na etapa 1 e vê se é necessário excluir ou inserir alguma atividade no teu cronograma. E aqui na organização é muito importante que tu tenha controle de tudo que tu vai fazer, dos horários que tu vai executar, porque às vezes se tu não seguir o teu cronograma, isso pode desencadear diversos problemas, como acúmulo de atividade que tu fez de uma forma desleixada, ou tu deixou de fazer alguma coisa. Então é importante que tu tenha noção do que tu vai fazer na organização. Bom, tu precisa definir horários para realizar as atividades e pegar realmente aquelas atividades, como a gente já tinha combinado lá na etapa do processar, qual vai ser as mais importantes para tu fazer agora, hoje, essa semana. E então, a partir disso, tu começa a realizar elas e tu vai ver que a tua vida vai conseguindo ganhar uma leveza, tu vai conseguir respirar, tu vai conseguir acalmar e tu vai perceber que tu está sendo produtivo. E agora a gente entra na quinta etapa, que é a etapa fazer. É isso mesmo, é hora de botar toda essa organização em execução. Tu já tem tudo organizado, tu já passou por todas as etapas, então esse é o momento de mostrar que tu está pronto para conseguir se organizar na vida, conseguir organizar tua mente. Então fazer é isso, tu faz tudo o que tu planejou e tu não precisa se preocupar das coisas que tu não fez, porque quando tem uma organização, quando tu se preparou para fazer isso, tu não vai precisar se ocupar pelas coisas que tu não fez, porque tu sabe que as coisas que tu tá fazendo agora, tu tá sendo produtivo, tu tá conseguindo aproveitar melhor o teu tempo. Então, não se preocupa daquilo que tu não fez ou que tu vai deixar para fazer mais para frente, porque o que é importante agora tu já definiu e tu tá nesse momento fazendo. Então, o método GTD se baseia nisso, né? Tu conseguir, desde o momento que tu pensou uma coisa, para conseguir organizar ela. E tu só vai organizar isso quando tu conseguir definir a linha de execução que tu vai realizar as atividades. E é isso, pessoal. Batemos um papo e é hora de fazer aquele combinado lá do início. Se tu gostou, agora tu deixa o like, dá teu feedback, comentando. E eu espero realmente que tu consiga aplicar o método GTD na tua vida. E se tu precisar passar isso para outra pessoa, tu mostra o vídeo ou tu explica para a pessoa como é que funciona. Porque é importante que a gente consiga ser produtivo da melhor forma. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!